Olá pessoal, bem-vindo ao curso Introdução à Cronobiologia do nosso portal actigrafia.com. Meu nome é Bruno Gonçalves e vou falar um pouco com vocês sobre a cronobiologia. A cronobiologia, de acordo com o livro Cronobiologia, Princípios e Aplicações, é o estudo sistemático, ou seja, logia, né, das características temporais, crono, da matéria viva, bio. Então, cronobiologia diz sobre isso. Estudo sistemático de como o tempo altera os processos biológicos e como os processos biológicos se alteram, né, no tempo. Então, a cronobiologia, as primeiras descrições, começa, por exemplo, em 325 a.C., quando esse pesquisador Androestes de Tausos estuda o tamarindo na natureza e vê que há uma modificação na sua estrutura ao longo do tempo, né? E tinha uma relação com o claro escuro. Em 1729, Jean-Jacques de Mayran, estudando uma planta mimosa, né, chamada mimosa, ele vê essa planta no isolamento, né, do claro escuro, e vê que mesmo isolado do claro escuro, essa planta tinha a sua estrutura, a sua fisiologia modificada, assim como havia modificação no claro escuro, só que agora de forma isolada. E essa mudança ela persistia ao longo do tempo, mesmo fora do claro escuro, né? Então essa figura aqui mostra, por exemplo, às 11 da manhã, a planta estava com essa estrutura das folhas, né? No dia seguinte, no mesmo horário, a planta não estava com a mesma abertura das folhas, era um pouco diferente. Porque a cada dia, mesmo tendo uma variação cíclica, a cada dia o máximo da abertura acontecia em horários diferentes, por exemplo. Isso já mostrou que tinha um caráter endógeno, né, e que não dependia do claro escuro. Então tinha um período diferente de 24 horas. A partir desses estudos foram feitos outros, né, por exemplo, com seres humanos, onde foram medidos ritmos do peso, da temperatura, da excreção urinária, do desempenho cognitivo, né? Então aqui eu tenho um exemplo da temperatura central variando ao longo dos dias, com um ritmo próximo de 24 horas. Né? Vou falar um pouco mais sobre esses ritmos, que são os ritmos circadianos. E também muitos estudos que foram feitos no passado foi no intuito de manipular um ambiente. Então vamos mudar o ambiente externo e ver como que os ritmos biológicos se comportam. Um experimento muito feito no começo da cronobiologia foi com isolamento do claro escuro. Então você tinha aqueles bunkers que antigamente era utilizado para proteger de ataques com bombas, né? Então, esses bunkers ficaram, depois que passou a necessidade dele, eles ficaram desativados. E aí foi uma boa oportunidade para estudar os ritmos em humanos isolados do claro escuro, isolados do meio externo, né? Então, muitos trabalhos foram feitos utilizando esses bunkers para estudar como os ritmos biológicos se comportavam no isolamento. Você também poderia alterar o período do claro escuro para ver os limites de sincronização. Então a gente sabe que os ritmos biológicos eles existem independente do claro escuro, né? Mas eles são alterados pelo claro escuro. Então, como que se dá essa alteração pelo claro escuro? Quais são os limites? Será que um claro escuro de 36 horas, 18 de claro, 18 escuro, os ritmos biológicos conseguem se sincronizar a esse novo claro escuro? Então, muitos experimentos foram feitos para fazer esse tipo de estudo. E também diferentes sincronizadores, não mais o claro escuro, mas como, por exemplo, uma variação na temperatura, uma sincronização social, também são experimentos que foram feitos no passado, né? Para estudar melhor
como que o ambiente altera os ritmos endógenos. Sabendo desses ritmos biológicos, a existência dele, a relação com o claro-escuro, muitos pesquisadores procuraram onde está a estrutura que gera esses períodos, esses ritmos biológicos, né? Então se buscou muito o chamado relógio biológico, né? Que eu particularmente gosto mais da nomenclatura oscilador biológico, né? Mas então eles procuraram nos seres, nos animais, onde estava esse relógio. E o que se encontrou mais próximo de uma estrutura capaz de ser considerado um relógio, né, um oscilador central, foram os núcleos supraquiasmáticos, que fica aqui, ó. Então aqui você tem o cérebro, aqui o terceiro ventrículo, né? Na verdade aqui o terceiro ventrículo, aqui o quiasma óptico e aqui os núcleos supraquiasmáticos. Então são dois núcleos bilaterais, né, que ficam acima do quiasma óptico. Então, muitos experimentos foram feitos no sentido de destruir essa estrutura e ver se os ritmos biológicos, os ritmos circadianos, né, estavam presentes ou não. Então aqui tem várias medidas com o animal só feita a operação, mas fez a cirurgia, mas sem lesar o supraquiasmático. E aqui o animal com o supraquiasmático lesionado, né? Então veja aqui, aqui tem um ritmo, né? E aqui a gente não consegue ver um ritmo não vê um ritmo bem definido nessa variável que foi medida ao longo de 4 horários, né? Então, ao retirar o supraquiasmático, você perde essa ritmicidade dessa variável medida. E aqui tem um rato com o supraquiasmático, né? Aqui em cima, e aqui sem o supraquiasmático. Com o supraquiasmático, eu consigo ver que a atividade locomotora e de beber água está concentrada no escuro. Né? Se eu comparar essas duas, o escuro e o claro, eu vejo que está mais concentrada a atividade no período, na fase do escuro. Quando eu tiro o supraquiasmático, eu não vejo mais essa diferença desse fase com essa daqui, porque ele perde a ritmicidade circadiana ao lesionar o supraquiasmático. Então a temperatura central, né, do rato, aqui é a temperatura central, aqui é o batimento cardíaco e a atividade locomotora. Aqui é um rato controle e aqui é o rato sem o supraquiasmático. Veja que o rato controle tem um ritmo bem definido na temperatura central. Ao retirar o supraquiasmático, esse período some. Para o batimento cardíaco também e para a atividade locomotora também desaparece. Então o supraquiasmático está muito associado à geração desses ritmos circadianos. Então se considerou por muito tempo que esse fosse o relógio biológico, o principal e único relógio biológico que coordena todas as oscilações biológicas. E aí aqui a gente tem um caso de um ser humano que levou um tiro, né, que gerou uma lesão no supraquiasmático e houve a perda da ritmicidade biológica, né? Então aqui está a fase do repouso, aqui está a fase do repouso, a repouso acontece aqui. Então o repouso acontece de forma bem aleatória, né? Porque ele perde o ritmo ao ter uma lesão no supraquiasmático. Esse outro trabalho é bem interessante também, acontece o seguinte: no mesmo animal, eu tenho aqui o registro de atividade de repouso, então eu vejo um período, um livre curso com um período maior que 24 horas. Aqui é 24 horas e eu vejo que aqui está maior do que 24 horas, aqui o periodograma mostrando isso. E aí eu faço a lesão do supraquiasmático nesse momento e há uma perda na ritmicidade biológica. Aqui o periodograma não mostra nenhum período acima da linha de confiança, do intervalo de confiança, não tem nenhum ritmo bem definido.
Quando eu faço aqui uma doação, né, eu pego o supraquiasmático de outro animal e implanto naquele animal que teve supraquiasmático lesionado, o que acontece? Aparece um ritmo circadiano. Agora com o período igual ao período daquele animal doador, né? Então mostrando claramente que esse oscilador, essa estrutura tem um papel importante na geração desses ritmos circadianos. E aí os núcleos supraquiasmáticos foram considerados como o maestro principal dessa orquestra de oscilações e dos ritmos circadianos. E aí a gente vê esse oscilador principal coordenando oscilação em diversos órgãos, né? Essas oscilações acontecem devido ao que é chamado desses feedbacks de expressão de genes, né? Um gene, a expressão de um gene gera a expressão de outro, que inibe aquele anterior, e aí isso tem uma ocorrência cíclica, né? E aí a gente vê em cada um desses locais genes se expressando de forma circadiana, né? Com funcionalidades que também têm uma variação circadiana, gerando inclusive doenças, né? Que também ocorrem de forma circadiana, porque aqueles órgãos têm uma funcionalidade circadiana e o seu defeito, né, a sua falha, também ocorre de forma circadiana. Então a gente vê número de infarto por hora, né, com a variação circadiana. Número de isquemia do miocárdio também, os episódios de forma circadiana. O stroke, né, também de forma circadiana. E aí, por quê? Porque tem todo um controle circadiano que vai do genético, do fisiológico até o epidemiológico. Mas aí, com a evolução desses estudos, a gente começou a aparecer novos estudos que mostravam que o supraquiasmático não era o único oscilador, né? Mesmo com a sua lesão, poderia haver a presença de ritmos circadianos, mas agora não mais sincronizado ao claro-escuro. Por exemplo, aos ritmos circadianos que são gerados, né, e sincronizados pela alimentação, né? Então tem muitos trabalhos que mostram que mesmo com a lesão do supraquiasmático, se eu mantenho um ritmo de alimentação e dieta igual a 24 horas, eu vejo também uma expressão de ritmos associados a esse ciclo de alimentação e dieta, que independente do supraquiasmático, independente do claro escuro. Então o supraquiasmático agora ele fica muito restrito ao seu papel de oscilador sincronizado ao claro escuro, né? Mas a gente tem outros osciladores que são sincronizados a outras pistas temporais, que pode ser social, a da alimentação e etc. A cronobiologia hoje, né, ela avança bastante na metodologia e nos dá novas ferramentas de análise. Antes, para eu identificar o período endógeno da pessoa, do animal, eu tinha que fazer aquele isolamento, né? Então eu tinha que colocar a pessoa isolada por vários dias e aí calcular o período endógeno daquele indivíduo. Agora eu já posso fazer isso com fibroblastos da pele. Então eu tiro esses fibroblastos, coloco ele numa cultura e analiso a expressão do seu ritmo. E não preciso mais isolar a pessoa. E aí eu consigo ver aqui o tamanho do período endógeno analisando os fibroblastos, certo? E aí isso agora dá uma evolução muito maior na medicina e na pesquisa básica, porque agora eu consigo calcular o período endógeno sem precisar de mudar toda o cotidiano da pessoa, né? Isso porque o que é expresso nas células, né, a expressão do ritmo na célula reflete a expressão do ritmo geral do organismo todo. O que mudou muito também foram instrumentos de pesquisa.
Então veja, antigamente a gente tinha um actímetro, né? Veja aqui como é que está o actímetro no braço do pesquisador. Muito grande, uma coisa pesada, que registrava a cada 15 minutos, né? E tinha um tempo de registro de semanas, poucas semanas, então a cada semana você tinha que chamar o voluntário e falar, vamos descarregar os dados. E esse dado vinha a cada 15 minutos. O que a gente tem hoje? Equipamentos menores, né? Formado um relógio, alguns bem com design e layout bem próprio bem fácil de usar, né? Não é aquela coisa que chama a atenção de todo mundo. E o melhor, o registro agora é a cada minuto. Em alguns casos, você tem um tempo de registro de 4 meses, sem precisar de chamar o voluntário para te retirar os dados. É lógico, você vai ver se o seu equipamento está ok, para você não perder muitos dados, né? Mas a cada mês você pode chamar ele, a cada 2 meses, né? Não precisa de ficar chamando ele mais a cada semana, né? Isso facilita muito as pesquisas. Apesar de que eu faço uma crítica aqui, mesmo com essa evolução toda, tem muito pesquisador que não quer fazer registro de 1 mês, 2 meses, né? Sendo que anos atrás, onde tudo era mais difícil, nesses casos aqui, com esses actímetros, eles conseguiam fazer até 1 ano de registro. Hoje, para se fazer 1 mês de registro, os pesquisadores já não querem aproveitar ao máximo para fazer registros menores e aumentar o N. Mas é uma crítica. Porque o bonito da cronobiologia é um segmento longo, né, de meses. É aí que está a beleza dos resultados. A cronobiologia, esse registro é tão importante que a NASA tem feito várias pesquisas de como os ritmos biológicos vão ser alterados no espaço, né? Então tem um artigo que simulou 500 dias de estadia em Marte, né? Uma simulação em que você mudava toda a comunicação com a Terra, simulando uma estada em Marte, né? Uma estadia em Marte, mas aqui na Terra, né? Viu como os ritmos biológicos se alteravam, um claro escuro agora que não é igual ao da Terra, porque você está no espaço, então tudo isso tem muita importância para a NASA e tem sido feito bastante estudos nesse sentido, né? Então é isso que a gente tem na cronobiologia hoje. O que a gente tem também muito bem definido é como a luz altera o ritmo circadiano, né? E agora, mais importante, é como as diferentes composições da luz alteram os ritmos biológicos, né? Então tem hoje o uso desse óculos laranja à noite, porque ele inibe mais o azul. O uso desse óculos que gera muito azul durante o dia. Então a gente tem bastante estudo nesse sentido, de como aproveitar mais a luz durante o dia e como se proteger dessa luz, dessa poluição luminosa durante a noite, que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado como espécie, certo? Então a cronobiologia hoje, com todos esses estudos, tem bastante interesse em gerar conteúdo, gerar conhecimento para nortear, por exemplo, novas políticas públicas de horários escolares, horários sociais no geral. Então, horários da entrada na escola, saída da escola, horário dos serviços, né, dos trabalhos, para evitar acidente, horário principalmente do trabalho em turno. Então, a cronobiologia já tem dados suficientes, já tem experimentos suficientes para ajudar a nortear essas políticas públicas. Também de fusos horários, mudar fuso horário de cidades para ficar melhor politicamente, né, na economia, enfim. Tem esse tipo de conhecimento, horário de verão, né? A arquitetura, a gente viu que a luz é muito importante durante o dia, então o que a cronobiologia tem para trazer para a arquitetura é um pouco desse conhecimento, de aproveitar mais a luz do sol, mudar um pouco a iluminação durante a noite, né? Enfim, são conhecimentos que a cronobiologia já está bem avançada. Em relação a tratamentos não farmacológicos, que muito focado na atividade física, na luz à noite, né? Evitar a luz à noite, aumentar a exposição à luz durante o dia.
Então a cronobiologia tem esse tipo de conhecimento. E também a essa exploração no espaço, né? Tanto que a NASA, como eu falei, está bem interessada nesses conhecimentos, certo? E a cronobiologia amanhã, o futuro da cronobiologia, o que tem por aí, né? Então essa é uma visão pessoal, muito focada na parte da minha experiência, né, de tecnologia e tal. A cronobiologia no futuro, ela vai ter cada vez mais explorada para aplicações práticas como os horários sociais, né? Essa questão de tratamentos, políticas públicas, construção civil, que eu falei anteriormente, né? E uma outra abordagem que será necessária é colocá-la, o conhecimento da cronobiologia nos estudos epidemiológicos e usar estudos epidemiológicos para trazer conhecimento para a cronobiologia. Por quê? A gente tem muito, atualmente, difundido na população os smartphones, os tablets, televisões inteligentes. Então você tem equipamentos espalhados entre a população que você consegue coletar dados. Você tem também os smartwatch, né, que poderão ser utilizados como os actígrafos, né, os actímetros. E você tem todos esses equipamentos conectados na rede e uma possibilidade de extrair dados bem importantes que podem nos auxiliar no estudo epidemiológico. E o que a gente tem também é cada vez mais o conhecimento da genética e poderemos fazer uma relação da genética com o comportamento mediado aqui pelo ambiente, né? Então, no futuro, a gente vai explorar bastante e melhor essas coisas, né? Então, isso é um pouco da cronobiologia e veja que a gente falou muito em ritmos biológicos. O que são esses ritmos biológicos? São variações regulares, recorrentes, em parâmetros fisiológicos dos seres vivos, né? São oscilações. E os ritmos biológicos são um complemento àquela ideia do conceito de homeostasia, que é de manutenção do equilíbrio constante. Então a gente não fala mais em equilíbrio constante, a gente sabe que tem uma variação ao longo disso, que é uma média, né? Então os ritmos biológicos são a complementação desse conceito de homeostase. Então está aí a média. E aí o ritmo daquela variável medida. Aqui, por exemplo, pode ser uma variável, a temperatura, né? Que a homeostasia, o conceito de homeostasia diz que tem o saudável é uma temperatura constante, um parâmetro fixo, né? E os ritmos biológicos, a cronobiologia vem mostrar que não. O saudável é você ter uma variação, né? Porque você consegue se antecipar a mudanças externas. E agora o mais interessante é que uma mesma temperatura pode indicar parâmetros diferentes. Por exemplo, aqui é uma temperatura que está subindo e aqui é uma temperatura que está descendo. Mesmo corpo tendo o mesmo valor da variável, do parâmetro fisiológico, você tem dinâmicas diferentes, certo? Então, os ritmos biológicos, como por exemplo, temperatura corporal, a tensão, o ciclo menstrual, batimentos cardíacos, respiração, secreção hormonal, apetite, né? Todos esses são exemplos de ritmos biológicos, variáveis que mudam ao longo do tempo. E vejam que, quando a gente fala de ritmo biológico, oscilação, a gente tem aqui um período onde há repetição, né? Um período muito conhecido externo é o do claro escuro, de 24 horas. Né? Pensando nisso, que a gente tem aquele período de 24 horas externo, que é o mais evidente para todos os seres vivos, houve uma divisão, né, na nomenclatura desses ritmos biológicos. Então, Halber usou uma nomenclatura baseada nesse período de 24 horas. Então você tem aqui os ritmos ultradianos,
que o período é menor do que um dia, por exemplo, o batimento cardíaco. Você tem o circadiano, que o período é aproximadamente um dia, como por exemplo o ritmo de sono e vigília, e você tem os infradianos, cujo período é maior do que 24 horas, ou um dia, como por exemplo o ciclo menstrual. Então agora você tem os ritmos biológicos são divididos, né, de acordo com o seu período, né, tendo como base o período de 24 horas, ou um dia. Então aqui, ó, circadiano, entre 28 e 20 horas, o infradiano, quando é maior do que 28 horas, e o ultradiano, quando é menor do que 20 horas. Então, um exemplo de ultradiano são os batimentos cardíacos. Veja que aqui eles se repetem aproximadamente um segundo, que é bem menor do que 24 horas. O circadiano é a atenção, o alerta, ele é alto no começo aqui da manhã, ele reduz um pouco no começo da tarde, ele aumenta um pouco no começo da noite e no final da noite ele fica bem baixo. Então ele varia ao longo do dia de forma circadiana, ou ciclo sono-vigília, né? E o infradiano? Infradiano, ciclo menstrual e também a hibernação, né? Então aqui tem um animal, a hibernação ao longo dos meses, né? A temperatura corporal. Então aqui ele tem uma temperatura corporal que varia de forma circadiana e aí ele hiberna. E aí aquela varia de forma infradiana. Veja que aqui, ó, são meses em que a temperatura fica bem baixa e aí ele tem um pico e depois volta, certo? Ele está hibernando, aí depois ele tem uma atividade em alguns dias, depois volta a hibernar, né? Então a hibernação é um exemplo de ritmo infradiano. Então esses ritmos biológicos eles têm algumas características, que são: ela é uma geração endógena, porque independe do meio externo, apesar de que ele tem a dinâmica alterada por estímulos externos, mas ele não depende dos estímulos externos para acontecer. E ele também tem uma compensação a variações de temperatura. Então, independente da temperatura externa, ele vai continuar ocorrendo de forma robusta, certo? E aí você tem uma ideia muito, quando se fala de oscilação biológica, ritmos biológicos, a gente pensa na ideia do relógio. Então a gente pensa que essas oscilações são geradas por um relógio, o que não é verdade. Por quê? Um relógio, ele sempre gasta o mesmo tempo para dar uma volta completa. E a velocidade desses ponteiros são velocidades constantes, né? E não é o que acontece nos osciladores, né? Os osciladores, ele tem uma velocidade que não é fixa. Ele tem para dar uma volta completa, ele depende do meio externo, né? O tempo para uma volta completa depende da sua própria estrutura endógena e é alterada pelo meio externo, o que não acontece com o oscilador, com o relógio. Como que acontece, como que são geradas essas oscilações? Geralmente, você tem uma variável, vamos chamar de A, que o aumento dessa variável gera um aumento de uma segunda, né, por exemplo, uma variável B. Esse aumento no B gera um aumento numa terceira variável, como por exemplo, uma variável C. Essa variável, o aumento dessa variável C reduz a variável A, por exemplo, né? Reduzindo a variável A, vai reduzir a B, reduz a C, e essa redução vai aumentar a C. Então aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais. De forma que você tem uma coisa que sempre varia no tempo, que é um ciclo, um feedback de retroalimentação negativa. Positiva aqui e negativa aqui. Então ela se controla, né? A maioria dos osciladores, dos ritmos biológicos tem essa composição. Então, nos batimentos cardíacos, você tem um aumento, entrada de abertura de canais, que gera depois o fechamento de outros canais, e assim vai gerando um ciclo que se repete, né? Por exemplo, vamos pensar num modelo de um gene, né, fictício, que gera o aumento de um RNA mensageiro, né?
Esse aumento gera uma redução na própria produção do RNA mensageiro, mas ao mesmo tempo aumenta a produção de uma proteína fictícia, por exemplo. O aumento dessa proteína fictícia reduz a produção dela mesma e também inibe a expressão daquele gene. E isso se repete de forma contínua, né? De forma que a gente tem, por exemplo, todo esse ciclo demorando aproximadamente um dia. E aí a gente tem a geração molecular dos ritmos circadianos, que são oscilações recorrentes, autônomas e geram um sistema de temporização circadiana e interna. Agora, se esse ritmo é influenciado por um claro escuro de 24 horas, ele vai ter o seu período igual a 24 horas, certo? Lembrando que ele independe do claro escuro para a sua existência, mas ele é influenciável, né? Agora vamos pensar, né? Então a matemática, os ferramentas computacionais conseguem simular, através de equações, toda essa dinâmica. Então vamos pensar aqui, ó, que x é esse gene aqui. Então o aumento dele, que é essa parte aqui, ó, o aumento dele depende também do aumento de um z, que é esse daqui. Se aumenta o z, como ele está aqui no denominador, o aumento do z reduz o aumento de x. Então você tem essa inibição, né? O y, que é esse daqui, tem o aumento dessa variável correspondente ao x. Então esse x aumenta o y, que está aqui. Mas ele é reduzido por ele mesmo. Veja que aqui você tem o menos o y. Aqui também o x ele é reduzido por ele mesmo. Então você tem aqui, ó, não está aqui, mas um feedback negativo, né? E o z? O z é aumentado pelo y, veja, aqui está aumentado, né? E ele é reduzido por ele mesmo. Está aqui. Então o z reduz o x. O x aumenta o y, que aumenta o z. E o z reduz o y. E aí você fica nesse feedback, nesse loop, né, de uma retroalimentação positiva em alguns cantos e negativas em outros, que toda essa variação tem um período de recorrência, né? Então aqui eu tenho a variação temporal do z, aqui do y e aqui do x, né? Então se eu mudo essas variáveis, eu mudo o período para dar uma volta completa. E se eu altero isso com claro escuro, eu altero a dinâmica, né? Então aí tem uma outra área da cronobiologia computacional que trabalha muito com simulações computacionais, né? E aí quando eu acrescento aqui o claro escuro nessa jogada, eu altero essa dinâmica, né? Que foi aquilo que eu falei. Então, sistemas de temporização, nos seres vivos em geral, eles dependem de eles têm três componentes. O primeiro que é a entrada, o segundo que é o oscilador, erradamente, na minha opinião, chamado de relógio, e o terceiro que é a saída. Na entrada, a gente tem os chamados Zeitgeber, que influenciam o sistema de entrada, que Zeitgeber do alemão significa doador de tempo. O oscilador são os que realmente geram ritmo, né? E é influenciado pela entrada. E a saída é como esses ritmos vão se expressar. Vai expressar através de uma proteína, através de um comportamento, enfim. A saída é a expressão dos ritmos gerados pelo oscilador, que são alterados pela entrada. Ok? No caso de seres unicelulares, por exemplo, a entrada pode ser o claro escuro ou alimentação, né? Então tudo ali ocorre em mecanismos moleculares das células. Está tudo ali. A entrada depende de uma proteína sinalizadora, de um fotopigmento que vai identificar o claro escuro, ou de um receptor para glicose, por exemplo. Então está tudo ali molecular. A entrada são estruturas das células. O oscilador são aqueles feedback no nível molecular, né? E a saída? A saída é
a expressão de proteínas, né? Então, quando a gente pensa em unicelular, está tudo a nível muito molecular, né? Quando a gente vai para seres mais complexos, né, como por exemplo, pegar um exemplo de uma planta, a entrada está relacionada aos fotopigmentos, clorofila, que vai detectar a presença do claro escuro, e a gente tem agora um pouco uma estrutura oposta, né, oposta até na composição da planta, do outro lado, né, que são as raízes, que aí vai detectar uma entrada dos nutrientes da planta. Então você tem uma informação do claro escuro e uma informação dos nutrientes, que vão chegar aos osciladores, né? E vai mudar a expressão dessas oscilações. E o que é a saída? A saída é com a expressão desses ritmos biológicos. Então vamos lá. Agora a gente já pensa não só num oscilador, a gente pode pensar em mais de um. Como por exemplo, aqui a oscilação sincronizada pelo claro escuro, que pode ser os osciladores presentes nas folhas, e a gente tem também os osciladores presentes nas raízes, que vão ser sincronizados pelo ritmo dos nutrientes, né? E aí, às vezes, isso não muda tão bruscamente como o claro escuro. Às vezes tem uma sazonalidade, né? E o que seria a saída? Como, por exemplo, a movimentação das folhas, aqui é o dia, aqui é a noite, ou a abertura das flores, desculpa, né? Então essa é a saída dos ritmos das plantas. Agora, quando a gente pensa em seres, né, que tem uma mobilidade, uma interação social muito diferente, e você tem interação com outras espécies, o que a gente tem? A entrada agora muda um pouco. O fotopigmento continua, mas agora a gente tem, no caso da alimentação, e interação com outros seres vivos, da mesma espécie ou de espécie diferente. Agora muda um pouco, né? Porque a gente tem os fotopigmentos, e aí você tem o claro escuro afetando o indivíduo, você tem a interação com outros seres, né? Vamos pensar agora tanto em vertebrados como vertebrados. Esses outros seres vivos, eles também têm uma relação com o claro escuro e uma relação com os osciladores daquele indivíduo. E aí você tem também osciladores, uma outra sincronização que é social, né? E altera diferentes osciladores do indivíduo. Então você tem uma rede mais complexa, né? E esse indivíduo aqui também sujeita ao mesmo claro escuro e outras variações externas, né? Então, esse sistema de temporização biológica vai mudando de acordo com a complexidade dos seres. E o que a gente tem de metodologia da cronobiologia? Eu gosto de dividir bem duas grandes metodologias, a parte de registro e a parte de análise. De registro a gente tem cada vez equipamentos menores, né, com maior capacidade de memória, capacidade de conectar com outros, né? Ferramentas e das análises. As análises dependem muito dos equipamentos, de como esse dado chega, né? E a gente tem equipamentos fazendo registro a cada segundo, a cada minuto. Então você tem muitos dados que merecem análises bem avançadas para lidar com esses dados que agora está cada vez mais complexo, né? E aí você tem também na análise, além de você fazer cálculos, também mostrar alguns resultados. Então aqui um exemplo de um animal com um colar, né, que comunica a distância com uma base, e aí você consegue coletar dados. Tem algumas limitações, que esse animal não pode ficar muito longe da base, porque não tem conectividade, né? E, enfim, é uma limitação. Você pode também ter todo o registro feito no próprio colar, mas aí você tem problema de autonomia de memória, de bateria, enfim. A cronobiologia ela avança, né, com o avanço das metodologias também, né?
Então aqui você tem a roda de atividade, e aí você pode medir a atividade do animal dentro da gaiola. Com o animal menor é mais fácil, né? E aí você tem também a possibilidade de registrar ritmos fisiológicos no animal conectado com o fio, né? E aí você tem alguns problemas, que aí pode ser contornado com a telemetria, né? Mas aí você tem também algumas limitações de bateria, enfim. A cronobiologia ela avança e é um pouco limitada pela metodologia, né? Então aqui um caso, quando é um animal maior, você pode colocar um instrumento maior para captar o dado por mais tempo, né? E aí você tem também as análises a nível celular, né? E aí você pode fazer uns estudos cada vez mais detalhados. E aí nós temos também o estudo a nível genético. Então você tem o organismo, você pega algumas células e vai lá estudar no núcleo dessas células como estão. Vamos fazer um estudo genético mais detalhado. E uma grande evolução em relação à metodologia são os registros, os actímetros, né? Que você consegue medir o ritmo de atividade de repouso por mais tempo, em intervalos menores de amostragem e, o melhor, eles agora estão cada vez mais conectados, né, aos smartphones e a possibilidade de enviar esses dados para a rede, né? E tá na rede, a gente pode fazer um estudo epidemiológico, né? E aí a gente tem, dentro das ferramentas computacionais, a questão das análises, né? Então as análises são cada vez mais, você tem dados com a grande precisão, com a grande com intervalos cada vez menores de aquisição, e aí você tem diferentes análises que podem ser feitas. Então vamos pensar aqui, por exemplo, um ritmo de temperatura coletado a cada 6 minutos. Então você olha para esse dado, você consegue perceber o ritmo claramente. Mas se você faz um filtro, olha como é que fica, né? Então é mais fácil de perceber do que aqui. Então se eu passo esse filtro, eu consigo, né, visualmente identificar melhor o ritmo de ritmo circadiano de temperatura. Uma ferramenta de análise bem conhecida é aquela que você ajusta uma curva cosseno, aí eu conheço bem os parâmetros dessa curva e posso extrair parâmetros da minha variável medida. Como, por exemplo, a curva cosseno, eu sei aqui o período, a amplitude, quando aconteceu o pico, né, a fase onde aconteceu o pico daquela curva cosseno ajustada. A análise desses ritmos biológicos, desses ritmos circadianos em especial, ela também tem mudado muito, tem evoluído na forma de apresentar, né? Então veja aqui a apresentação de um dado de atividade e repouso ao longo de 15 dias. Aqui eu consigo ver onde tem atividade e onde tem repouso, mas eu não consigo analisar um pouco sobre a dinâmica. O que eu faço? Eu mostro de forma diferente. Então, em vez de mostrar assim, eu coloco um dia aqui, o dia seguinte aqui embaixo, vou fazendo isso sucessivamente. Agora eu consigo ver que ele está cada vez acontecendo mais cedo, coisa que eu não consigo, informação que eu não teria nessa análise aqui, certo? E aí aqui, como é muito, a visualização dela é um pouco difícil, eu posso condensar nessa forma aqui, onde teve ou não a atividade, né? Então, cada vez mais a gente tem visualizações facilitadas por ferramentas computacionais. E aí aqui eu posso ver, por exemplo, visualmente, ele estava sincronizado ao claro e escuro e ficou em livre curso. Então essas ferramentas gráficas nos permitem uma interpretação mais apurada, né? Que eu não conseguiria ver se eu colocasse o dado aqui ao longo do tempo, né? Então esses chamados actogramas facilita bem a visualização. Eu consigo analisar, por exemplo, a relação de fase entre o início do escuro e o início da atividade, ou uma variação no início da atividade, né? O ângulo de fase.
Então, pessoal, é isso. O que eu tinha para mostrar de introdução à cronobiologia, veja que é uma introdução superficial, né? Para a gente entender um pouco mais sobre os conceitos. E falando um pouco sobre aplicação, eu já comecei a falar um pouco sobre isso, mas a gente tem algumas aplicações bem práticas, como na parte de educação, os horários escolares, pensar um pouco sobre a presença do cochilo, né, na sala de aula, como uma forma de reduzir a pressão do sono. A gente pode pensar também da aplicação na arquitetura, né, aproveitar mais a exposição à luz solar. Aqueles profissionais que trabalham com atividade física, pensar no melhor rendimento, no melhor horário para rendimento das atividades físicas. A gente sabe que tem um melhor horário, pensar um pouco sobre isso, né? Na saúde mental, a gente sabe que tem uma grande relação dos ritmos circadianos com os transtornos mentais e um pouco também sobre a questão dos acidentes, né? A gente sabe que os ritmos biológicos ele muda ao longo do dia, né? Ele muda ao longo da semana e existem horários onde tem uma maior possibilidade de ter acidente. E isso pode ser muito aproveitado na medicina do trânsito, na medicina e segurança do trabalho, né? E pensar um pouco mais sobre isso. E também a gente sabe que tem uma grande relação com o metabolismo. Pensar na importância do sono, na importância do ritmo da melatonina, né? O problema que se tem da luz à noite, né? Em especial essa luz azul, que inibe a melatonina, e quais os impactos disso no metabolismo. Então, muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado nesse curso. Se você quer acompanhar novos cursos, o curso de actigrafia, acesse o www.actigrafia.com/curso. Espero vocês!